Olá, então continuando a aula que a gente estava fazendo sobre delta de Dirac, nesse vídeo a gente vai fazer alguns exemplos para aplicar aquela função que a gente aprendeu no vídeo anterior. Então nós temos aqui, olha, eu tenho um exemplo que diz, a figura, aqui está a figura abaixo, né gente, mas eu vou mostrar a figura. Ela mostra uma viga de comprimento 2 lambda embutida no suporte no lado esquerdo e livre na direita. Então a gente tem, olha, essa viga aqui na frente, tá vendo? Ela está embutida no suporte, aqui no lado esquerdo e livre no lado direito. É isso que nós temos. O que diz o problema? A deflexão vertical da viga a uma distância x do suporte é indicada por y de x. Então, nós temos aqui, ó, a uma distância x do suporte, a deflexão é indicada aqui por y de x, né? O que nós temos aqui. Aí ele diz que no centro, aqui, ó, atuando no centro, tem uma carga concentrada L. E aí a deflexão vai satisfazer o problema de valor inicial que é dado. Então, ali no centro, a gente tem aqui, ó, uma carga L, né, concentrada no centro, e esse problema vai nos dar esse PVI aqui. Então, é modelado por uma EDO de quarta ordem, com coeficientes constantes, não homogênea, onde aparece aqui a função delta de Dirac, que representa justamente essa carga que é atuada aqui, a carga L, que é atuada no centro da viga. Nós temos que E, que é o módulo de elasticidade, I, que é o momento de inércia, constantes, e eu quero uma fórmula para o deslocamento. Então, o que a gente tem aqui, a função incógnita é y de x, x é a variável livre, y de x é essa deflexão. Eu quero a fórmula para esse deslocamento y de x em termos dessas constantes lambda, L, E e I. Então, a gente tem que resolver esse problema e o resultado vai nos dar a deflexão ali da viga. Para resolver esse PVI, a gente tem que aplicar a transformada de Laplace, né? Que eu tenho aqui ó, a função delta de Dirac, que representa justamente essa carga. Então, o que a gente vai fazer aqui é aplicar a delta de Dirac em ambos os membros da igualdade da EDO e usar os teoremas que nós aprendemos, os teoremas e a tabela. Isso vai ficar da seguinte forma, então. E vezes I são constantes, então já posso tirar da transformada, né? Eu posso escrever que a transformada, vamos fazer assim, ó, E vezes I vezes a transformada da derivada quarta de x é igual a L, que também é constante, vezes a transformada da delta de Dirac lambda de x. E aí eu vou usar aqui o teorema da transformada da derivada. A gente vai obter o seguinte: E vezes I vai multiplicar S à quarta transformada de y de x menos S ao cubo y de zero menos S ao quadrado y' de zero menos S y duas linhas de zero, né? Estou usando a transformada da derivada, menos y três linhas de zero. O E vezes I multiplica tudo isso. É igual a L, a transformada da delta de Dirac, nós temos lá na tabela, nós resolvemos E menos lambda S. Então, nós temos essa igualdade. Aqui eu vou usar as condições iniciais do PVI, né? Nós temos que y de zero é zero, então isso aqui zerou. Y' de zero é zero, isso aqui zerou. O y duas linhas de zero, y três linhas de zero, a gente não tem, a gente tem de 2 lambda, que no caso é a outra extremidade da viga, né? A extremidade livre. Essa aqui seria a extremidade no zero, a extremidade que está presa ali no suporte. Então, isso aqui a gente pode achar depois.
aplicando, derivando, resolvendo um sisteminha. Vamos deixar isso para depois. Vamos fazer o que a gente tem aqui. Então, vai ficar E vezes I, que multiplica S à quarta. Então, aqui, a transformada de y de x, eu vou chamar de uma y de s, menos S. A y, duas linhas de zero eu não tenho, então eu vou chamar de uma constante A, depois a gente acha quem é essa constante, menos, essa daqui eu também não tenho, vou chamar de uma constante B, depois a gente acha. É igual a L vezes E menos lambda S. E aí eu posso dizer que, a gente pode passar o EI dividindo aqui, né? Bom, eu posso tirar o y de S aqui, vamos escrever assim, ó. E vezes I, S à quarta, y de S, menos E vezes I, vezes S, vezes A, menos E, vezes I, vezes B, é igual a L vezes E menos lambda S. Isso vai nos dar que E vezes I vezes S à quarta, y de S, eu quero isolar o y de S, tá, gente? Então, isso vai ser L vezes E menos lambda S, mais E vezes I vezes S vezes A, mais E vezes I vezes B. E aí eu posso escrever aqui y de S, depois a gente tem que achar quem que é o y de x. É L sobre E vezes I, vezes E menos lambda S, vezes 1 sobre S à quarta. Já vou deixar no jeitinho para depois trabalhar com a tabela e com os teoremas que a gente aprendeu. Aqui fica mais E vezes I vai simplificar, né? O S à quarta vai passar para cá, vai simplificar também. Então, vai ficar A vezes 1 sobre S ao cubo, mais B vezes 1 sobre S à quarta. E aí simplifica. Então, a gente tem essa Y de S. L, E, I, lambda, A e B são constantes. L, E e lambda são constantes do problema. A e B a gente tem que encontrar. Nós temos essa situação. Agora, nós vamos, a partir daqui, encontrar quem é y de x, no caso aqui, né? Que é a incógnita que a gente tem do problema. X, no caso aqui, é a variável livre. Então, vamos começar aqui, ó, pelo 1 sobre S à quarta, e aí com a tabela. Nós temos que 1 sobre S à quarta pode ser escrita como sendo, a gente pode fazer a função gama de 3 mais 1 sobre S elevado a 3 mais 1 vezes 1 sobre a gama de 3 mais 1. Daí a gente simplifica aqui, eu volto exatamente na função que eu tinha. Isso vai nos dar 1 sobre. A gama de 3 mais 1 é gama de 4. Gama de 4 é 3 fatorial. Então, isso nos dá 1 sobre 3 fatorial vezes a gama de 3 mais 1 sobre S à quarta. Aí, se eu for lá na tabela, a gama de 3 mais 1 sobre S elevado a 3 mais 1, né? Se a gente for lá na tabela acho que a gente está com a função em t, mas é só mudar para x. Essa gama, nós temos no caso aqui que daria, segundo a tabela, t ao cubo, né? Que é o t elevado a que o nosso a é 3. Então, seria 1 sobre 3 fatorial, né? Que nós tiramos daqui, e aqui não é t, é x. Então, ficaria x ao cubo. X ao cubo sobre 3 fatorial. É isso que nós temos. Só que eu não quero
1 sobre S à quarta, né? Eu quero 1 sobre S à quarta vezes E menos lambda S. Então, o que que acontecia quando a gente multiplicava essa função aqui pela exponencial? Nós temos, olha, 1 sobre 3 fatorial vezes E menos lambda S vezes 1 sobre S à quarta, aqui seria gama, né, gente? Gama de 3 mais 1, certo? Porque daí eu corto essa com essa, fica o E menos lambda S, S à quarta, que é justamente o que nós temos aqui. Então, quando a gente multiplica pela exponencial, qual era o efeito na função de t, que no caso aqui é de x, né? Era a translação em x, no caso. Então, vai ficar u lambda x vezes a função, aí translada x em lambda. Era x menos lambda. Essa daqui é a nossa f de x. Então, nós temos que isso aqui vai dar o lambda. Então, é 1 sobre 3 fatorial, o lambda de x, vezes a f de x menos lambda. É 3 fatorial, já coloquei, né? Constante, é isso mesmo. Aqui a x menos lambda vai ficar x menos lambda ao cubo. É isso que nós temos. E aí nós fizemos a E menos lambda S, 1S à quarta. Depois eu tenho aqui a 1S ao cubo. 1S ao cubo, a gente sabe que a função gama de 2 mais 1 sobre S elevado a 2 mais 1, que é a mesma coisa que 2 fatorial sobre S ao cubo, nos leva, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, essa daqui, nos leva na função x ao quadrado. E o que mais que a gente precisa? A 1 sobre essa quarta a gente já fez. Então, daqui, ó, olha o que nós vamos tirar. Y de x vai ser L sobre E vezes I. Então, L sobre E vezes I. Aí, E menos lambda S, 1S à quarta. E menos lambda S, 1S à quarta. Então, para ser 1S à quarta, teria que aparecer o gama de 3 mais 1 aqui para a gente usar a tabela. Então, eu vou ter que dividir por 3 fatorial para não alterar, né? Aqui aparece o 3 fatorial vezes a função, que é esse 1 sobre 3 fatorial aqui, ó, tá bem? Que está aparecendo aqui. Então, o lambda de x que multiplica x menos lambda ao cubo. A outra é a 1s ao cubo. Então, vai nos dar mais a 1 sobre s ao cubo. A gente não tem, a gente tem 2 fatorial sobre s ao cubo. Então, basta dividir aqui por 2 fatorial, que é 2, e aqui vai dar x ao quadrado, função de x. Mais, e a outra nós temos b vezes 1 sobre s à quarta. Então, o b é constante, 1 sobre s à quarta nós não temos na tabela, mas nós temos aqui com gama de 3 mais 1, então eu tenho que dividir por gama de 3 mais 1, que é 3 fatorial, né? E aí nos leva na função x ao cubo. X ao cubo. Essa daqui é a y de x. L, E, I, lambda são constantes. A e B a gente tem que encontrar.
tem duas condições iniciais que nós não usamos ainda, que são essas duas condições aqui, ó, a segunda derivada e a terceira derivada no 2 lambda, que é o outro extremo, o extremo livre da viga. A gente vai usar essas derivadas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou derivar a y de x e usar lá o dado que nós temos. Então, eu vou fazer aqui. A primeira derivada de x, a gente tem que derivar esta função aqui. Olha só, gente, isso aqui é tudo constante. O lambda de x, se vocês se lembram, vou fazer aqui no cantinho, olha, o lambda de x era aquela funçãozinha degrau, que no caso mudava no lambda, né? Ela é zero para x menor do que lambda e ela é 1 para x maior ou igual do que lambda. Essa funçãozinha aqui que a gente tem que derivar, tá bem? Aqui, para valores maiores que lambda, desculpa, maiores que lambda, menores que lambda, como é constante, a derivada vai dar zero, e no lambda basta fazer pela definição, vai dar zero também. Então, vai ficar, a derivada da primeira é zero, vezes a segunda, zerou, mais a primeira, então, repete tudo, L sobre E vezes I. Então, fica a primeira que é L sobre E vezes I vezes 3 fatorial, o lambda de x, né, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 3x menos lambda ao quadrado, vezes a derivada que está dentro, que é 1. Então, vai ficar 3 vezes x menos lambda ao quadrado, vezes a derivada que está aqui dentro, que é 1. Aqui vai ficar 2ax sobre 2, né, mais 2ax sobre 2, mais, e aqui fica 3bx ao quadrado sobre 3 fatorial. Então, 3bx ao quadrado sobre 3 fatorial. Essa é a primeira derivada. Vou derivar de novo. Derivando de novo, mesmo raciocínio. Olha, a derivada da primeira vai dar zero vezes a segunda mais a primeira, então a gente repete tudo. L vezes 3 sobre E vezes I vezes 3 fatorial. O lambda de x mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2x menos lambda, vezes a derivada que está aqui dentro, que é 1. Esse aqui simplifica, vai ficar a derivada de ax em relação a x é a, e a derivada desse daqui, né, é 6b x sobre 3 fatorial. Aqui eu posso simplificar, 3 fatorial é 6, e vou derivar de novo, porque são as informações que eu tenho no problema de valor inicial, que é a são derivada segunda, derivada terceira no 2 lambda. Então, aqui a gente deriva de novo, mesmo raciocínio, derivada da primeira dá zero, vezes a segunda, mais a primeira, então vai ficar ó, 3 vezes 2 dá 6L sobre E vezes 3, desculpa, gente, E vezes I, aqui, E vezes I vezes 3 fatorial, isso, vezes o lambda x, então a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1, mais a derivada de A, que é zero, e aqui a derivada de bx, que é b. Essa é a terceira derivada. Aqui, 3 fatorial se cancela com 6, né? E eu tenho a segunda e a terceira derivadas. Vou aplicar a segunda derivada no 2 lambda. Então, a gente tem o seguinte, olha, y duas linhas de 2 lambda vai ser, vou usar aqui, aqui simplifica também, né? Porque eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, com 3 fatorial, simplificou.
Então, vai ficar, aqui é tudo constante, L sobre E vezes I, L sobre E vezes I. O lambda, o x é 2 lambda. Se o x é 2 lambda é maior do que lambda. Então, a u lambda no 2 lambda vai dar 1, pela definição da função. E aí, aqui fica x menos lambda, que no caso é 2 lambda menos lambda. Então, vai ficar aqui 2 lambda menos lambda, tá? Estou substituindo no 2 lambda. Mais A mais 2 lambda B. Então, mais A mais 2 lambda B. Essa é a segunda derivada no 2 lambda. E a segunda derivada no 2 lambda dá zero pela condição inicial do problema. O que mais que a gente pode tirar? Y, 3 linhas de 2 lambda, a gente também tem aqui, né? Aqui, ó, y 3 linhas de 2 lambdas vai ser L sobre E vezes I, aqui também dá 1, quando x for 2 lambda. Então, é L sobre E vezes I, L sobre E vezes I, mais B, mais B. Isso aqui também vai ser zero. Com isso, a gente tem um sisteminha, daqui sai direto, né? O B em função das constantes conhecidas. O B vai ser menos L sobre E vezes I. Então, a gente já encontrou o B. E aí, eu posso substituir o B aqui na equação de cima e fazer as continhas. Fazendo isso, nós temos que o A, só substituir aqui, tá? Substitui, aqui faz a conta. O A vai ser lambda L sobre E vezes I. Então, nós temos o valor de A e o valor de B. Aí, só voltar lá no y de x e substituir. Então, você vai ter que y de x nós temos pronto aqui, olha. Você vai substituir o A que nós encontramos e o B que nós encontramos. Então, fazendo essas continhas, eu já vou deixar na forma mais simplificada aqui, colocando o que dá para colocar em evidência. Eu tenho a seguinte resposta. L sobre E vezes I vezes 3 fatorial, que multiplica o lambda de x vezes x menos lambda ao cubo, mais 3 lambda x ao quadrado, menos x ao cubo. Essa é a resposta, né? Essa y de x aqui é que nos dá a deflexão da viga do problema em questão. Então, essa daqui é a solução, tá vendo aí? Em função lá da distância da viga que está presa no suporte, né? Até aqui, ó. X é essa medida aqui. Dado esse x, você tem a deflexão. Então, a gente achou esse y de x, tá bom? Em função aí do x. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo que a gente usa junto nesse exemplo, translação em S e translação em T. Então, assim, pela minha experiência, eu sei que vocês se enrolam um pouco nisso, então eu vou fazer um exemplo para a gente usar essas coisas aí, que depois aparece na lista de exercício, esse tipo de problema. Vou pegar um PVI, x duas linhas de T, mais 4x' de T, mais 5x de T, é igual, vamos pegar uma delta de Dirac aqui em π, e as condições iniciais, x de 0 igual a 0, x' de 0 igual a 2, tá bem? Vamos supor que esse seja o problema. A gente tem o PVI direto, já só para resolver.
Aí vou usar transformada de Laplace, né, porque aparece a delta de Dirac aqui, então aplica a transformada de Laplace em ambos os membros da igualdade, que a gente já fez várias vezes isso, não tem muita novidade aqui. Transformada em ambos os membros da igualdade, usa os teoremas aqui. No caso, eu vou usar a linearidade, então é transformada de x duas linhas de t, mais 4 transformada de x' de t, mais 5 transformada de x de t. Deixa eu só arrumar essa chave aqui que ficou meio estranha. Transformada de x de t é igual. Essa daqui, se quiser, já pode usar direto, é menos πs. Aqui eu vou usar a transformada da derivada, s quadrado transformada de x de t, menos s x de zero, menos x' de zero, mais 4, que multiplica. Aqui a transformada da derivada, né? Então, era s transformada de x de t, menos x de zero. Aí, mais 5 transformada de x de t é igual a E menos πs. Então, vai dar, para outra tela, s quadrado, x de s, x de zero é zero, x' de zero é 2, então vai ficar aqui menos 2. Aí, mais 4s x de s, mais 4s x de s, menos 4x de zero, x de zero é 0, zerou, mais 5x de s, mais 5x de s é igual a E menos πs. E menos πs. Muito bem, vamos colocar o x de s em evidência. Então, fica x de s que multiplica s quadrado mais 4s mais 5 é igual a E menos πs mais 2. Certo? Então, o x de s vai ser E menos πs vezes 1 sobre s quadrado mais 4s mais 5, mais 2 vezes 1 sobre s quadrado mais 4s mais 5. É isso que nós temos. Isso. Então, a gente não tem nada parecido com isso na tabela, né? A gente vai ter que ajustar. O que nós temos na tabela de mais próximo aqui, vamos colocar aqui o s quadrado, soma de quadrados, vamos colocar, seria 1 sobre s quadrado mais 1. Esse aqui, se a gente procurar na tabela, a gente tem 1 sobre s quadrado mais 1 ao quadrado, nos leva no seno de t. Então, isso aqui, olha, vai nos levar no seno de t. A variável livre que eu peguei aqui foi t mesmo, né, gente? Porque a outra era x, é t. Seno de t. Só que não é s quadrado mais 1 que eu tenho, né? Eu tenho aqui um termo quadrático diferente. Então, a gente vai completar esse quadrado aqui, ó. Eu vou fazer 1 sobre, vou fazer aqui na frente, olha. 1 sobre s, vamos fazer assim, mais 2 ao quadrado, porque daí eu tenho s quadrado
mais 4s mais 4. Aí, para chegar no 5 mais 1. O que a gente fez, na verdade, foi transladar S, tá vendo? E conseguimos cair na função de S que nós temos aqui em cima. Essa daqui, ela nos leva, então a gente tem que lembrar qual era o efeito transladar S, causava que efeito na função de t. A gente multiplicava a função de t por e elevado ao valor que transladou aqui, que no caso é menos 2, e aí vezes t, vezes a seno de t. Então, eu começo do que eu tenho na tabela e vou trabalhando, construindo para a gente chegar na função que nós gostaríamos. Ainda não é essa, né, que a gente quer essa vezes E menos PS. E aí, o que nós temos então? E elevado a menos PS vezes 1 sobre S mais 2 ao quadrado mais 1, o que acontecia com a função de t quando a função de s era multiplicada pelo exponencial em s? A função de t era transladada em t. Então, isso aqui nos dava o π de t vezes a função que a gente tinha anteriormente, né, transladada em t, transladada π, que foi o que apareceu aqui. Então, ficaria dessa forma, f de t menos π. A f de t, correspondente a essa f de s aqui, ó, vamos fazer o seguinte, olha, nós temos essa daqui é a f de s, tá? F de s. Quem é a f de t associada a essa f de s? Nós temos aqui, olha, essa daqui é a f de t. F de t. Essa daqui é a nossa f de s, que eu botei aqui, tá vendo? F de s. Associada a ela, eu tenho essa f de t. É essa f aqui que a gente vai transladar. Então, vai ficar assim, ó. Todo lugar que tiver t, eu vou colocar t menos π. Logo, essa função nossa ficou assim. O π de t vezes, aí, quem que é a f de t? Tá aqui, e elevado a menos 2, então t menos π, e elevado a menos 2, t menos π, vezes seno de t menos π. Seno de t menos π. É isso que nós temos. Então, eu consegui a função de t associada a essa primeira parte aqui da x de s. Agora, a gente tem que fazer essa. Essa aqui, na verdade, está pronta já, né? Porque essa daqui, 1 sobre s ao quadrado mais 4s mais 5, é a mesma coisa que isso. A f de t já está pronta. Seria só usar a linearidade da transformada inversa, multiplicar por 2. Então, de acordo com o que nós temos aqui, a x de t, que é o que nós estamos procurando, vai ficar da seguinte forma. O π de t é menos 2, pode deixar assim, menos 2t menos π, vezes seno de t menos π, e a outra parte é mais 2, mais 2 vezes a função associada a essa daqui, que é E menos 2t seno de t. E menos 2t vezes seno de t. Essa seria a nossa função x de t. Aqui, se quiser, pode fazer o seno da diferença, né? Então, temos que seno de t menos π vai ser seno t cosseno π menos seno π cosseno t. Isso vai nos dar aqui zero, né? Então, vai nos dar menos
seno de t. E aí pode substituir aqui, né? Fazendo essa continha. Ou então, se não quiser, pode deixar assim mesmo, tá bom? Aqui era só o que eu mais queria mostrar para vocês aqui era como usar a translação em S, translação em T quando aparece no mesmo exercício. Então, a resposta, vamos grifar aqui em vermelho, seria essa, x de t, que resolve o nosso PVI usando aí transformada de Laplace. Tá certo, gente? Muito obrigada, gente. Bom estudo para vocês.